Fala pessoal, tudo bom? Aqui fala é o Celso do canal Guilda Card Games. Estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal de Magic the Gathering. Dessa vez aqui vamos estar fazendo, pessoal, uma amostra aqui para vocês do meu deck principal, tá? Do meu Lega 100, beleza? O formato Lega 100 com decks de até R$ 100 que eu tanto falo para vocês aqui nos nossos vídeos, tá bom, pessoal? E vamos nessa, galera. Caso fica embaçado aqui a imagem de algumas cartas ou de alguma parte do vídeo, eu vou tentar ver um outro ângulo, beleza? Para conseguir mostrar para vocês aí, tá bom? Vamos lá. Beleza. Vou separar aqui, pessoal, terrenos, tá? A nossa base de mana, tá? Aqui, tá? Deixa aqui pertinho, que ainda tem o side deck para poder mostrar para vocês, tá? Esse aqui, pessoal, é o nosso deck Naya Dinossauros, beleza? E aí, as criaturas e as cartas de suporte eu vou deixar aqui tudo junto mesmo, beleza? Para que fique um pouco mais dinâmico, tá? E dê para mostrar com mais facilidade para vocês. Deixa eu só melhorar aqui o foco. Aí, maravilha. Agora sim, tá? Pessoal, então, esse deck aqui, ele procura criar base, criar suporte para as criaturas mais pesadas, tá? Eu trabalho com as três cores aqui, né, do Naya, beleza? Todo voltado para o arquétipo de dinossauro, tá bom, pessoal? Como já foi falado. E aí o que acontece? Eu utilizo sempre três convocadores de Kinjali, tá? Que ela me permite aí reduzir o custo de mágicas de dinossauros de qualquer tipo em 1, beleza? Então temos 3 aqui dela, tá bom? E aí, deixar suporte aqui, temos 3 Ixalis Lourekerpé. Não sei falar muito bem o nome dela, tá? Mas ela nos dá uma mana de qualquer cor, tá? Para ser utilizada com criaturas dinossauro também, tá bom, pessoal? Então nós temos aqui sempre também 3 cópias dela, tá? Isso aqui a gente já vai ganhando uma estrutura muito bacana, pessoal. Vou deixar separado aqui que é mais fácil, tá? Junto, na verdade, tá? Isso aqui já nos dá uma estrutura muito bacana, pessoal, porque a gente reduz o custo dos nossos dinossauros em uma mana, tá? No caso aqui 3, e a gente ainda ganha mais 3 manas extras, tá bom, pessoal? Então a gente já ganha uma agilidade muito boa aqui, beleza? Com isso, pessoal, vamos ter aqui 3 cópias do Mestre de Caça Otepec, tá bom? Ele nos dá uma mana a menos também para poder realizar conjurações mágicas de dinossauro, beleza? E ele tem um segundo efeito aqui, tá? Ele vira, e quando ele vira, o dinossauro alvo ganha ímpeto até o final do turno, tá? Isso aqui é algo muito interessante, beleza? E aí temos também 3 cópias dele aqui, tá, pessoal? Até o momento aqui, estamos com a nossa base de ramp pro jogo, tá? São as cartas que mais aceleram o nosso jogo aqui, tá bom? E temos em conjunto com ele também, aqui, com eles 3 no caso, temos 3 paleontólogas intrépidas, beleza, pessoal? Aqui, ó, 3 cópias também, tá? Adicione uma mana de qualquer cor, tá bom? E a segunda habilidade dela, exile o card alvo de um cemitério. Você pode conjurar mágicas de criatura, dinossauro, dentre os cards que você possui, exilados com paleontóloga intrépida, tá bom? Se você conjurar uma mágica dessa forma, aquela criatura entrará no campo de batalha com um marcador de finalidade. Se uma criatura com um marcador de finalidade morreria, em vez disso, exilia, tá? Então é muito interessante isso aqui, porque ele acaba funcionando de uma certa forma até como um reanimator, tá? É muito bacana mesmo, pessoal, tá? E aqui, pessoal, a gente já fecha a nossa base de ramp e aceleração do nosso jogo, tá? A gente trabalha com essas 4 cartas aqui, 3 cópias de cada, totalizando 12 cartas, 12 possibilidades aí a mais
de vir uma carta dessa na nossa mão no começo do jogo, ou no meio do jogo, ou no final do jogo, tá? Para que a gente consiga crescer o nosso campo rápido, tá bom, pessoal? Eu vou deixar ele aqui, tá bom? E aí vamos para as nossas criaturas de custo 2 aqui, mais utilizadas de fato para começar a defender e bater no oponente, tá bom? Temos aqui, pessoal, 2 primogênitos de Guichat, tá? Eu tenho 2 foils dele aqui, tá bom? Ele possui ímpeto, tá? E quando o primogênito de Guichat entra no campo de batalha, você pode pagar 2 manas, e quando isso acontece, o dinossauro alvo que você controla causa dano igual ao próprio poder a a outra criatura alvo, tá? No caso, uma criatura do nosso oponente, tá bom? Ele é uma criatura 2/3, tá bom? E ele fica aqui, beleza? Também temos aqui 2 raptores implacáveis, tá bom? Com vigilância 3/3, custo 2 Boros, tá? O nosso primogênito aqui é um Gru, o nosso raptor é um Boros, tá? Raptor implacável ataca ou bloqueia a cada combate se estiver apto, tá bom? Ou seja, se ele estiver virado, é o único momento que ele não está apto. Ele acabou de entrar, ele não está enjoado, ele pode defender. Em qualquer outra circunstância, ele tem que atacar, tá? E em qualquer outra circunstância, ele tem que defender se ele estiver apto, se ele não estiver deitado ou bloqueado. Beleza, gente? É basicamente essa aqui a nossa base de defesa e ataque inicial, tá? É com eles que a gente mais vai realizar esses ataques e defesas iniciais, tá bom, pessoal? Suporte fica para lá. E aqui temos o nosso início de Brutamontes aqui, o nosso pesado, tá? São 3 cópias de Raptor Corpulento, tá bom, pessoal? Ele é um dinossauro de custo 4, 5/3, tá bom? Com Vard 2, salvaguarda 2, tá? E ele nos dá 2 manas verdes a mais, pessoal, tá bom? Então ele é uma criatura robusta, pesada, para contra-atacar ou defender maravilhosamente bem, e acelera mais ainda no jogo em 2 manas, tá? Então, tendo 3 dele no campo, a gente tem 6 manas a mais, pessoal, tá bom? É muito bom ele também, tá? Ele nos dá suporte para fazer mais coisas no nosso turno, ele pode atacar bem grosseiramente, de forma bem selvagem, tá? Ele pode defender com tranquilidade também, beleza? E é sensacional, tá bom? Ele fica aqui, beleza? Trabalhamos aqui também nesse deck, pessoal, com 2 cópias do Luca Paregibbon de cobre, tá? É um Planeswalker de custo 5 vermelho, com 5 de lealdade, tá bom? Ele possui, pessoal, a seguinte habilidade, olha só. Exile os 3 cards do topo de seu Grimório. Os cards de criaturas exilados dessa forma, você pode conjurar este card do exílio enquanto controlar um Planeswalker Luca. O segundo, exile a criatura alvo que você controla. Depois, revele cards do topo do seu Grimório até revelar um card de criatura com custo de mana convertido mais alto. Coloque aquele card no campo de batalha e o restante no fundo do seu Grimório em ordem aleatória. Tá? Temos o terceiro e último. Cada criatura que você controla causa dano igual ao próprio poder de ataque a cada oponente. Tá? Então isso aqui é surpreendentemente bem, pessoal. É muito boa essa carta, tá bom? Por quê? A gente pode puxar cartas do Grimório deck para o Grave, e com isso trazer para o campo logo em seguida, tá? Temos como dar alvo de dano no nosso oponente apenas com as criaturas que vieram dessa forma, tá? E assim a gente acelera o crescimento do nosso campo e acelera a quantidade de dano também do nosso oponente, pessoal. É muito bom, tá? E por último aqui na questão de criaturas, pessoal, eu vou deixar aqui embaixo do nosso Raptor Corpulento, tá bom? E em reta final aqui, pessoal, o celular deu uma leve bugada aqui na qualidade. Calma aí, só um momento, pessoal. Acho que agora melhorou um pouquinho. Qualquer coisa eu peço perdão aí, tá? Temos 2 cópias, pessoal, do Ghalta e Maven, tá? Ghalta e Maven aí, tá bom? É um dinossauro de custo 7, Selesnya, tá? 12/12 com Trample, atropelar, tá bom? Ele nos possibilita duas funções aqui, duas possibilidades de efeito quando ele ataca, tá? A primeira, quando ele ataca, ele pode criar uma quantidade específica determinada de fichas de dinossauro, tá bom? A segunda, que ele pode criar uma quantidade determinada também de fichas de vampiro branco,
tá? Dinossauro verde e vampiro branco 1/1 com lifelink, beleza, pessoal? Então é muito boa essa carta também, tá? Ele na hora que ataca, tudo bem que ele entrando, ele já dá uma imponência, ele já protege nosso campo legal, mas ele atacando é uma baita ameaça, porque ele ataca batendo 12/12 e mais de acréscimo outras fichas que ele pode colocar no campo, tá bom, pessoal? Ele entra aqui. E por último, temos o nosso Guixat Avatar do Sol. Temos uma cópia só dele, tá? É uma carta de custo 8 Naya, com vigilância, atropelar e ímpeto, tá bom? Toda vez que Guixat Avatar do Sol causa dano de combate a um jogador, revele aquela quantidade de cards do topo do seu Grimório, coloque qualquer número de cards de criatura dinossauro dentre eles no campo de batalha, pessoal. E o restante no fundo de seu Grimório em ordem aleatória. Ele é uma criatura de custo 8, como eu falei, 7/6, tá? 7 de ataque e 6 de resistência. Muito forte, tá bom, pessoal? É uma carta que eu gosto bastante, tá? Ele roda maravilhosamente bem também, tá, pessoal? E é isso, galera. Vamos ajeitar aqui agora nossas criaturas, para que eu possa estar mostrando para vocês aqui agora as nossas cartas de suporte do deck, tá bom, pessoal? Vamos lá. Tá tudo aqui de criatura, maravilha. Tá bom? Aqui agora vem a nossa parte de encantamentos, feitiços, instantâneas, tá bom? E vamos lá, pessoal. Temos 3 cópias do Levante de Garruk, tá bom? Uma vez que a gente consegue colocar bichões mais pesados, em específico o nosso Raptor Corpulento, a gente já começa a ganhar uma compra extra por turno, tá bom? E automaticamente entrando o Levante de Garruk, a gente já consegue ganhar Trample em todas as criaturas, beleza? Então tendo 3, a gente compra 4 cartas, a nossa compra normal do turno, e mais 3 extras, tá? E todas as criaturas vão ter Trample. Então a gente já acelera ainda mais a nossa rotatividade do deck, tendo 3 compras extras, tá bom? Então de 4 compras por turno. Aumenta muito mais o nosso leque de possibilidades no jogo, tá bom? E para um plano B, pessoal, a propósito, eu vou te dar uma carta de custo 3 encantamento, tá bom? Temos um feitiço global, famoso global, tá? Que é o Sem Testemunhas, uma branca de custo 4, tá bom? Ele literalmente destrói todas as criaturas em campo, tá? É uma carta de plano B, para o caso da nossa mão vir ruim ou o deck não estiver com um embaralhamento tão favorável pra gente, e o oponente estiver crescendo muito rápido no campo dele, a gente consegue ganhar tempo com 2 globais que limpam no campo do oponente e nos dá tempo para poder preparar algo no nosso campo para tentar virar o jogo, tá, pessoal? Temos 3, aliás, migração da Manada do Trovão, tá? Um feitiço de custo 2 verde, com a seguinte habilidade. Com um custo adicional para conjurar a migração da Manada do Trovão, revele um card de dinossauro da sua mão ou pague um ponto de mana. Procure um card de terreno básico em seu Grimório, coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe seu Grimório. Isso aqui nos acelera ainda mais, tá? Na questão de rampa de mana. Por caso de não vir para a nossa mão uma das 12 cartas que nos proporcionam isso, a gente consegue ganhar tempo com ela, tá? Com essas 3 cópias. Temos Path to Elise, tá bom? Ele exila uma criatura que esteja sob controle do nosso oponente, tá? E um terreno básico, se eu não me engano, tá? Ou do Grimório, algo do tipo, tá? Tem Library aqui, é algo do tipo, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a tradução dessa carta aqui, que eu esqueci agora, de fato, de forma mais assertiva o que ela quer dizer, tá? Mas é algo por volta dessa ideia, tá bom, pessoal? É uma carta muito boa, tá? É uma mágica instantânea, mágica de resposta, tá bom? E temos mais 2 feitiços aqui, tá bom? De custo 1 vermelho, o chamado Nhoque Triunfante, tá? Nhoque Triunfante causa a criatura alvo dano igual a 2 ou ao maior poder dentre os dinossauros que você controla, o que for maior, tá? Ou seja, se tivermos em campo o nosso Guixat Avatar do Sol, ele tem 7 de ataque, então ao invés de causar 2, ele causa 7 de ataque. Se tivermos 3 manas vermelhas em pé no campo, a gente usa isso aqui 3 vezes e bate 21 de dano no nosso oponente em um único turno. Beleza, pessoal? E não há nada que ele possa fazer, porque não é uma criatura atacando, mas sim um feitiço, tá? Então, se tiver esse seguinte cenário, o Guixat no campo, 3 manas vermelhas em pé, e esses 3 caras na sua mão, você ganha na hora, tá, pessoal? A não ser que o oponente tenha alguma resposta muito inusitada,
tá bom? Dito isso, pessoal, vamos para a nossa base de mana, tá bom? Vamos ver agora como é que funciona a nossa linha de pensamento para a nossa base de mana do deck, tá? Que foi inclusive um ponto que eu levei um pouco de tempo para conseguir estruturar, porque esse aqui foi o primeiro baralho que eu montei dentro do Magic, tá? E eu gosto muito de utilizar ele, beleza? E pelo fato de ser o primeiro e eu amar usar esse deck, eu gosto muito de usar esse deck, pessoal. Eu fui adaptando ele e eu fui melhorando ele, tá? Algumas pessoas me disseram para mudar de baralho na época, mas eu preferi manter ele e apenas melhorar, tá? E aí conseguimos chegar nessa decklist bem bacana, bem sólida, bem fluida, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos lá. Temos 2 cópias do Sheltering Landscape, tá bom? É uma carta, uma land neutra, que me dá uma mana incolor, tá? Mas eu posso sacrificar ela e buscar no meu Grimório, no meu deck, uma montanha, uma floresta ou uma planície, tá? Uma das 3. Ou eu ciclo uma mana de cada cor aqui formando Naya, tá? E eu posso descartar um card e eu compro um novo card do meu Grimório, tá? Eu tenho 2 dela aqui, beleza? Ela me dá essas 3 possibilidades, então eu gosto muito dela, tá? Temos aqui 2 paisagens infinitas, tá bom? Ela nos dá uma outra mana incolor e eu posso pagar 2 manas, virar ela e sacrifico a paisagem infinita. Procure seu Grimório até 2 cards de terreno básico que compartilhem um tipo de terreno. Coloque-os no campo de batalha virados e depois embaralhe seu Grimório. Tá? Essa carta aqui ela nos dá 2 possibilidades também, que eu posso ficar utilizando uma mana incolor, ou sacrifico ela e coloco mais 2 manas de uma vez só no campo da mesma cor, do mesmo tipo, tá, pessoal? Isso aqui nos agiliza muito também, tá? Temos um Santuário Selesnya, que me dá uma mana verde e uma branca de uma única vez. Ela me dá 2, tá? Ela gera 2 manas. Ela entra no campo, eu tenho que devolver uma mana básica para minha mão, para poder entrar deitada e passar a usar ela, tá? A mesma linha de pensamento acontece com o Gleba Gru e Boros Garrison, tá bom, pessoal? Elas entram no campo, você tem que devolver uma básica para sua mão que estiver no campo, para ela poder entrar, tá bom? E aí vamos ter 5 lands brancas, 5 planícies, 5 lands vermelhas, que são 5 montanhas, e 5 lands verdes, que são as 5 florestas, tá, pessoal? Essa aqui é a nossa base de mana, tá bom, galera? E basicamente, pessoal, é isso, tá? O nosso deck principal, o nosso main deck, ele roda dessa forma. Ele tem essa estrutura aqui, tá? Ele possui essa configuração pensando na velocidade, resistência e potência, tá? Poder de fogo em ataque e resistência dele, beleza? E vamos agora, pessoal, para o nosso side deck, tá? Vou deixar ele aqui de lado, beleza? E vamos lá. Aqui tem as nossas fichas que são utilizáveis no jogo, tá bom? E temos o nosso side deck, tá? Eu vou separar aqui primeiro as nossas fichas, tá bom? E vamos para o side deck. Utilizamos 2 Lightning Bolt, que causa 3 de dano direto ao oponente, custo 1, tá? É uma instantânea. Temos Choque, que causa mais 2 de dano ao oponente direto ou alguma criatura de custo 1 também, tá? Então só aqui vai 6, 4, já vai 10 de dano se a gente tiver as 4 na mão ou compra em seguida, tá bom? Temos 2 Raptor Saqueador, tá? 3, aliás, tá bom? Custo 2, vermelho, 2, 3. As mágicas de criatura que você controla custam 1 mana a menos para serem conjuradas, tá bom? Toda vez que outra criatura que você controla no campo de batalha sob seu controle, memória na leitura, vamos lá. Toda vez que outra criatura entra no campo de batalha sob seu controle, Raptor Saqueador causa 2 pontos de dano a ela. Se um dinossauro sofrer dano dessa forma, Raptor Saqueador receberá mais 2, mais 0 até o final do turno, tá bom? É uma carta muito bacana, é boa para poder combar, por exemplo, com o nosso Pugnacium, tá? O nosso Maliocéfalo Pugnaz, beleza? Traduzido aí para vocês, tá? É o nosso dinossauro preferido aqui desse deck, tá? Um deles, pelo menos, depois do Raptor Corpulento, beleza? É uma criatura dinossauro de custo 3 verde, 6/6, pessoal, tá?
Se eu não tiver nenhum outro dinossauro no campo, ele entra deitado, tá bom? Mas se eu tiver, ele entra em pé, tá? Nós utilizamos 4 cópias dele aqui nesse deck, porque ele é muito bom mesmo, tá? Para começo de jogo, colocar um cara desse aqui é fenomenal, tá bom, pessoal? Temos 2 cópias de Huatli Coração do Sol, é uma Planeswalker Selesnya, tá bom? Que possui a seguinte habilidade. Ela possui lealdade 7, tá? Cada criatura que você controla atribui dano de combate igual à sua resistência em vez de igual ao seu poder. Aí, pagando menos 3 de lealdade, você ganha uma quantidade de pontos de vida igual à maior resistência entre as das criaturas que você controla. Tá? Então isso aqui já regenera a nossa pontuação de vida aí absurdamente. Tendo 2 copas, então, é maravilhoso, tá, pessoal? E temos, para fechar, pessoal, nosso side deck, 2 incubadoras de Palane. É uma criatura Gru, custo 5/3, tá? Dinossauro. Os dinossauros que você controla têm ímpeto. Quando a incubadora de Palane entrar no campo de batalha, crie 2 fichas de criatura dinossauro ovo verde 0/1. No início do combate... Opa, deu bug no áudio. Perdão, pessoal. Vamos lá, continuando. No início do combate do seu turno, se você controlar um ou mais ovos, sacrifique um ovo e depois crie uma ficha de criatura dinossauro 3/3 verde. Tá, pessoal? Essa aqui é a nossa base do side deck. Beleza, pessoal? E vamos agora, para finalizar, para o nosso grupo, a nossa base de fichas que o nosso deck produz, tá, pessoal? Aqui está, então, relacionado ao nosso Ghalta e Mavren, ele produz essa ficha de dinossauro aqui, tá? Com pontuação aí XX, beleza? Ele produz também os vampiros brancos 1/1 lifelink, beleza? E a nossa incubadora de Palane, ela produz essas fichas de ovos de dinossauro 0/1, sacrificando gera de /3, tá? Temos 2 opções aqui de dinossauro verde /3/3, 3/3/3, tá? E a nossa cartinha global, tá? Que gera a ficha de pista aí, beleza? E é isso, pessoal. Esse é todo o nosso deck, tá bom? Mais pra frente, no próximo vídeo, sem ser de gameplay, vamos estar aí elaborando para vocês o videozinho mostrando como que é esse deck aqui na versão Jund, tá bom? Se apropriando das cartas pretas e saindo as brancas, tá bom? É basicamente o mesmo deck, só que com uma pegada um pouco mais Reanimator e Sacrifice, tá? Claro que com algumas outras artimanhas, algumas outras estratégias, tá? Mas é quase o mesmo deck, compartilhando cartas aí, apenas mudando algumas mecânicas de estratégia, tá bom? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, beleza? Foi feito aí com algumas limitações, mas com muito carinho e empenho para vocês, tá? Conseguimos aí uma nova fonte de luz, um novo tripé aqui para o nosso celular e estamos utilizando aqui o microfone da minha esposa que conseguimos carregar hoje para conseguir melhorar aí minimamente a qualidade audiovisual para vocês, tá? Utilizei meu playmat hoje aqui, uma musiquinha no fundo também aqui no computador externo, tá? Procurei deixar o vídeo o mais técnico para vocês aí possível. Tentei melhorar o máximo que eu pude aí a qualidade desse vídeo para vocês com muito carinho, muito empenho, muita dedicação, tá, pessoal? Então, quem puder, se você gostou desse vídeo e puder, deixa o like aí, tá bom? Ativa o sininho da notificação, compartilhe esse vídeo com quem vocês conhecem que gosta desse conteúdo também, esse tipo de conteúdo, gosta de Magic ou até mesmo de Pokémon, tá, pessoal? Vou estar fazendo também esses vídeos aqui de demonstração dos meus decks de Pokémon também, tá bom, pessoal? E é isso, galera. Eu agradeço demais aí pra vocês, esse apoio aí que vocês têm me dado, os seguidores aí, tá? As visualizações e tamo junto, pessoal. Valeu e tô nessa.